Oi, pessoal, eu vou fazer um resumo para vocês das aulas do dia 8, que foi sobre transformações químicas, e acrescentar alguma coisa que eu achei que ficou faltando. Então, na aula do dia 6, ele começou falando sobre transformações químicas e mostrou qual é a diferença dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos. Então, os fenômenos físicos é quando sofre alguma transformação, não altera a natureza da matéria. E os fenômenos químicos, quando sofre alguma transformação, altera a natureza da matéria. Também deu exemplo do que são exemplos de fenômenos químicos e exemplo de fenômenos físicos. Então, ele apresentou o exemplo de fenômenos químicos, como, por exemplo, uma fruta apodrecendo. Então, essa fruta, quando ela está apodrecendo, ela tem uma reação química. Então, após o apodrecimento, ela não vai voltar mais a ser fruta. Então, alterou a matéria. Aqui tem um fenômeno químico. E também ele deu o exemplo do fenômeno físico, por exemplo, se eu cortar uma caixa de papelão. Se cortar o papelão, ele vai continuar sendo papelão, ele não vai alterar a substância. Então, aqui eu tenho um exemplo de fenômeno físico e aqui eu tenho um exemplo de fenômeno químico. Então, toda transformação química, ela sofre uma reação química. As reações químicas, elas são representadas por equações químicas. Então, a equação química é a forma que representamos uma reação química, tipo uma fórmula. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos de forma universal, quer dizer, em qualquer país do mundo, uma reação química é utilizada pela mesma forma, pela mesma equação. E as substâncias que participam dessa reação química são chamadas de produtos ou reagentes na equação química. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio juntando com duas moléculas de oxigênio. Formou 2H2O, que é o produto. Então, o que está no primeiro membro antes da setinha é chamado de reagente. O que está depois da setinha é chamado de produto. Numa reação química, o número total de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número total dos produtos. Então, o reagente é o que está antes da setinha. Produto é o resultado final que fica depois da setinha. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 hidrogênios. Esse 4 hidrogênio que tem aqui no reagente, tem que quando tiver o produto final, ele vai ter que estar aqui também os 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 4 oxigênio aqui no reagente. Então, no final da equação, ele tem que estar os mesmos 4 hidrogênios. Então, tem que ser balanceada. As equações, a substância do reagente, tem que no final do produto, tem que dar a mesma coisa. Então, mais exemplos de reagentes e produtos. Então, aqui tem uma equação química. O que está antes da setinha são os reagentes. O que está depois da setinha são os produtos. Aqui embaixo, de novo, o que está antes da setinha nessa equação química são os reagentes. O que está depois da setinha são os produtos. Numa equação química, vocês têm que saber para fazer a leitura de uma fórmula química, você tem que saber o que são os índices e o que são os coeficientes. Então, por exemplo, aqui os numerozinhos que vêm na frente da letra é chamado de coeficiente. E o numerozinho que vem aqui embaixo da letra é chamado de índice. Então, os numerozinhos que vêm aqui são chamados de índice. E os que vêm na frente da fórmula são chamados de coeficiente. Quando não tem nenhum número, a gente representa por 1. Então, quando não tem nada no índice, também é 1. E quando não tem nada na frente do número, também a gente representa por 1. O que seria uma equação balanceada? Uma equação química balanceada. Então, aqui eu tenho uma equação química, aqui tem os reagentes antes da seta e aqui tem os produtos. Então, a gente diz que a equação está balanceada quando a mesma quantidade de átomos do elemento dos reagentes é a mesma quantidade de átomos dos reagentes dos produtos. Como que eu calculo essa quantidade? Como que eu verifico? Então, aqui, o número que está aqui na frente é o coeficiente, e esses numerozinhos pequenininhos que vem aqui embaixo são os índices. Então, para mim saber, por exemplo, do carbono, então nessa equação aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, do outro lado também tem que ter carbono, oxigênio e hidrogênio, as mesmas quantidades. Então, aqui na frente não tem nenhum número, a gente diz que o coeficiente é 1. O índice do carbono é 3, então eu vou multiplicar 1 vezes 3. Então, deu 3 carbonos. Como eles estão juntinhos aqui, então quer dizer que o índice 1 aqui vale para o oxigênio também. O coeficiente 1 vale para o hidrogênio também. Então, 1 vezes 8 vai ter 8 hidrogênio. E o oxigênio, aqui são os coeficientes 5 e o índice 2. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 2, 10.
Então, são 3 carbonos desse lado, 8 hidrogênios e 10 oxigênio nos reagentes. Agora, vamos para o produto. Então, o coeficiente aqui vai ser 3. O carbono não tem nenhum, tem um índice aqui, porque não tem número nenhum, é 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, eu tenho 3 carbonos, já bateu aqui, está igual. Agora, o hidrogênio. Hidrogênio são 2 de índice e 4 de coeficiente. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 hidrogênio. Agora, o oxigênio. O índice é 2 e o coeficiente é 3. 3 vezes 2 é 6. E aqui, índice 1, coeficiente 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, eu vou somar os 6 oxigênios daqui com os 4 daqui e vai dar 10. Então, a gente diz que a equação está balanceada. Então, também foi falado sobre os estados físicos da matéria, tá? Então, o que diferencia um estado físico do outro é a organização das partículas, tá? Quer dizer, se uma está mais afastada ou menos afastada da outra. Chamamos de estado de agregação. Então, se elas estão bem juntinhas, a gente diz que representa o estado sólido. Se elas estão um pouquinho mais separadas, é o estado líquido. Se elas estão bem separadas, é o estado gasoso. O último assunto falado foi as mudanças de estado físico, tá? A gente já tinha visto em sala de aula, mas vamos repetir. Então, as mudanças são os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Então, do sólido para o líquido, fusão. Quando tem aquecimento, primeiro. Se eu tenho do líquido para o gasoso, tem a vaporização. Só que a vaporização ela tem 3 tipos: a ebulição, a evaporação e a calefação. A ebulição é uma vaporização rápida. Por exemplo, quando eu coloco água para ferver. Se eu deixar fervendo lá, ela vai evaporar rapidamente. Então, é a ebulição. A evaporação é a vaporização lenta. Por exemplo, quando eu coloco roupa para secar. Daí, dependendo do calor do sol, ela vai secando lentamente. Então, aqui é a evaporação. A ebulição é rápida, a evaporação é lenta. E a calefação é uma vaporização quase instantânea. Por exemplo, quando eu tenho uma superfície quente e eu jogo uma gota de água, ela rapidamente vai evaporar. Então, essa é chamada de calefação. E depois tem a volta, né, que é o resfriamento. Se eu tenho do gasoso para transformar em líquido, é a liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido novamente, solidificação. E se eu tenho a passagem direta do sólido para o gasoso, é a sublimação. E se tem o contrário, do gasoso para o sólido, é a ressublimação.